Por séculos, a Grã-Bretanha lutou com outros países para possuir o Cabo, onde a cidade do Cabo foi fundada em 1652. A área foi colonizada pelos holandeses naquele ano e, após a fundação da cidade do Cabo, se tornou um importante centro de atividade e riqueza, servindo de parada para viajantes entre a Europa e as Índias Orientais. Contudo, em 1795, mais de um século depois, a Grã-Bretanha invadiu e tomou o controle da colônia. Apesar de ter sido devolvida à Holanda, a Grã-Bretanha decidiu retomar o Cabo após vencer os holandeses na Batalha da Cidade do Cabo em 1806. Após ocupar a colônia, a Grã-Bretanha promulgou várias mudanças, incluindo leis para acabar com a escravidão, prática a qual se opunha firmemente na época. Apesar da compensação oferecida pelos britânicos aos proprietários de escravos que libertassem seus cativos, muitos não a receberam por exigir uma viagem ao Reino Unido. Muitos residentes ficaram descontentes com essas mudanças, com os britânicos começando a entrar em conflito com muitos dos Boers, sul-africanos de ascendência holandesa, alemã ou huguenote, cujo nome deriva da palavra trekboer, que significa fazendeiro em holandês e afrikaner. Devido aos desacordos, aproximadamente um quinto dos falantes de holandês da colônia arrumou seus pertences e partiu em busca de melhores oportunidades longe do domínio britânico. Entre 1835 e 1843, aproximadamente 12 mil Boers, autodenominados Voortrekkers, partiram do Cabo no movimento conhecido como a Grande Migração. Os Boers partiam em grupos com família e vizinhos, seguindo líderes francos. Apesar de todos terem cruzado o extenso rio Orange, o grupo depois se separou em dois. Eles derrotaram reinos militares africanos em seus locais escolhidos, e em 1852 e 1854, os britânicos concederam independência àqueles nas regiões do Transvaal e Transorângia do Cabo. Aqueles em Transorângia estabeleceram o Estado Livre de Orange e no Transvaal, a República Sul-Africana. A Grã-Bretanha tentou anexar este último em 1877, um conflito que se intensificou e levou à Primeira Guerra dos Boeres, entre 1880 e 1881, mas após sofrer numerosas derrotas brutais nas mãos da República Sul-Africana, a Grã-Bretanha restaurou a independência. A relação entre os três permaneceu tensa. Em 1866, diamantes foram descobertos em Kimberley. Isso provocou não só uma corrida do diamante, mas também um grande influxo de estrangeiros que chegaram ao Estado Livre de Orange em busca de riqueza. Pouco menos de 20 anos depois, a República Sul-Africana enfrentou o mesmo influxo de estrangeiros quando o ouro foi descoberto em um escarpamento chamado Witwatersrand. O Recife de ouro de Witwatersrand foi oficialmente encontrado por Jan Gerrit Banches, um Voortrekker, em junho de 1884. Apesar de dois outros terem descoberto o ouro no local nos anos 1850, ambos foram ameaçados a se calar. O segundo descobridor, Peter Jacob Marai, foi avisado que se informasse qualquer potência estrangeira sobre a potencial mina de ouro, causando perturbação na República Sul-Africana, seria punido com a morte. Banches, por sua vez, era um prospector experiente da região. Após a descoberta do Recife de Witwatersrand, os britânicos tentaram dar o crédito a George Harrison, um prospector australiano, possivelmente para reivindicar os campos de Witwatersrand. Isso logo se tornaria um dos fatores que contribuíram para o aumento das tensões entre os britânicos, a República Sul-Africana e o Estado Livre de Orange. Harrison vendeu sua reivindicação por 10 libras, mas se aventurou no leste da África do Sul em busca de mais campos de ouro. Em 1886, os que buscavam sorte migraram para o Witwatersrand e a linha de escavadores se estendia por 40 milhas de oeste a leste.
Notavelmente, o ouro fez da África do Sul a nação mais rica do sul da África, mas ela não conseguiu desenvolvê-lo por si mesma devido à falta de mão de obra. Isso permitiu que a África do Sul aceitasse um influxo de estrangeiros, chamados de Uitlanders, principalmente britânicos, em busca de prosperidade e emprego. Eles entraram na região para ajudar na mineração. Joanesburgo, centro da mineração aurífera, rapidamente abarrotou-se de estrangeiros do Reino Unido, Estados Unidos da América e Austrália. Com o crescimento diário, a cidade descontrolou-se com álcool, crime e prostituição. Muitos afrikaners foram expulsos de suas casas por seca e dívidas. Além disso, grande parte do ouro extraído era de baixíssima qualidade, exigindo longos períodos de árduo trabalho para produzir poucas onças da valiosa substância. Surgiram mais problemas com a mineração de ouro quando seu preço foi fixado e a lucratividade caiu. O aumento do número de estrangeiros, que ameaçou superar o de Boers, levou a conflitos entre os dois grupos. Em 1896, havia 2 vezes mais Uitlanders do que Boers. O governo de Hong Kong temia perder sua independência e ser dominado pelos britânicos. Por isso, começaram a separar os Uitlanders dos Boers, criando leis que dificultariam muito eles se tornarem cidadãos iguais na região. As restrições incluíam exigir que os Uitlanders fossem residentes por no mínimo 14 anos no África do Sul para obter o direito de voto e taxar fortemente a indústria de mineração de ouro, predominantemente administrada por britânicos e americanos. Essas restrições amplificaram o atrito, pois os estrangeiros não apreciavam o tratamento recebido e ressentiam-se da falta de representação. O presidente do África do Sul, Paul Kruger, teve uma reunião fechada do conselho para discutir o problema. Notavelmente, parte de seu conselho fechado incluía Jan Benches, o fundador da mina de ouro. A reunião não encontrou respostas que aplacassem a raiva dos Uitlanders. No entanto, a situação piorou para eles com o anúncio de um pesado imposto sobre dinamite aplicado aos estrangeiros. O imposto de 5 shillings cobrado por caixa de dinamite foi considerado extremamente alto. Kruger também concedeu direitos exclusivos de fabricação do explosivo a uma filial não britânica da Noble Company, uma ação vista como provocativa pelos britânicos. As tensões continuaram a aumentar, e este evento particular envolvendo dinamite se tornaria mais tarde um casus belli, uma razão para justificar a guerra. Agravando os problemas na região estavam os landlords, homens que comandavam enormes casas de mineração e milhares de trabalhadores. Muitos desses homens acumularam grandes fortunas durante a corrida do diamante em Kimberley na década de 1860 e sabiam manipular o sistema para lucrar, frequentemente pressionando seus trabalhadores a aceitar baixos salários pelo árduo trabalho. Porém, logo esses landlords ficaram insatisfeitos com o governo da África do Sul. Eles o viam como corrupto, imoral e ineficiente, pois não estava interessado em implementar políticas que beneficiassem os landlords, como impostos injustos que os ajudariam a reduzir ainda mais o custo da mão de obra, particularmente para indivíduos negros. Os funcionários britânicos não pareciam interessados em extinguir as ansiedades e frustrações dos proprietários de terras. Na verdade, eles pareciam encorajá-los, provavelmente porque queriam reivindicar uma participação nos campos de ouro da África do Sul. O interesse deles em provocar um conflito entre estrangeiros e os Boers logo levou ao raid de Jameson de 1895. Uma combinação da frustração dos landlords e da dos estrangeiros comuns levou à elaboração de um plano para a insurreição. Os britânicos estavam ansiosos para controlar a mina de ouro, o estado de Orange e a África do Sul. O primeiro-ministro da Colônia do Cabo, Cecil Rhodes, temendo uma rebelião dos Uitlanders que prejudicasse a causa britânica, decidiu intervir. Em 1895, ele planejou uma invasão com forças armadas da Rodésia para apoiar uma revolta dos Uitlanders
que queriam provocar uma insurreição e assumir o controle da região. O grupo da Rodésia foi posicionado na fronteira da região para responder rapidamente quando a ação começasse. O grupo tinha cerca de 600 homens, sendo 400 da polícia montada de Matabelilândia e os outros 200 principalmente voluntários. Ele estava fortemente armado com rifles, metralhadoras e artilharia leve. O plano inicial era que os envolvidos em Joanesburgo se rebelassem e tomassem o Arsenal Boer em Pretória. Após isso, as forças da Rodésia e Matabeleland, lideradas por Sir Leander Jameson, cruzariam a fronteira para restaurar a ordem. Isso significava que ele assumiria o controle da cidade e dos Campos de Ouro. No entanto, o esquema estava fadado ao fracasso desde o início, pois o Comitê de Reforma de Joanesburgo, composto por residentes proeminentes da cidade e vários reformadores de Joanesburgo Uitlander, não conseguia concordar sobre que tipo de governo deveria assumir. Jameson, aguardando sua deixa, soube de dificuldades na discussão sobre as consequências do golpe, mas impaciente, acreditava que poderia incitar os reformadores a agir seguindo em frente. Ele teria enviado um telegrama aos reformadores em 28 de dezembro, informando seus planos de partir na noite seguinte, a menos que ouvisse o contrário. Mas este telegrama chegou aos reformadores simultaneamente a uma mensagem secundária informando que ele partiria na manhã seguinte. As mensagens chegaram simultaneamente e Jameson e seus homens cortaram os fios do telégrafo, impossibilitando o contato. Em 29 de dezembro, Jameson e seus 600 homens cruzaram para a África do Sul e seguiram direto para Johannesburg. Enquanto isso, oficiais britânicos tentaram detê-lo. O secretário colonial britânico Joseph Chamberlain acreditava que Jameson errava gravemente, pois muitos Uitlanders não apoiavam o plano. Ele posteriormente proibiu os colonos britânicos de ajudar Jameson e seu grupo. Descobriu-se que Jameson e seus homens cortaram os fios errados ao tentar desativar o telégrafo para Pretória, onde ficava o arsenal que pretendiam atacar. Como resultado, a notícia de seu iminente ataque logo chegou à cidade, mobilizando forças opositoras que rastrearam Jameson e seus homens ao cruzarem a fronteira da África do Sul. Eles se meteram em problemas logo depois, no 1º de janeiro, quando trocaram tiros com um posto avançado Boer. Jameson prosseguiu até o meio-dia, quando o grupo encontrou os soldados Boer em posições defensivas nos arredores de Joanesburgo. O conflito que se seguiu durou várias horas, resultando em perdas de cavalos e homens para Jameson. Naquela noite, ele e seus homens se retiraram e tentaram uma estratégia diferente: movê-los para o sudeste para flanquear os Boers. Porém, os Boers conseguiram reunir outra tropa de soldados à espreita com artilharia leve e Jameson perdeu 30 homens antes de se render. Ele e seus homens foram posteriormente presos em Pretória. A invasão fracassada foi um enorme constrangimento para os oficiais britânicos e teve inúmeras repercussões graves. A primeira delas foi que a falta de policiais disponíveis em Matabele levou à revolta do povo contra a Companhia Britânica da África do Sul. A Segunda Guerra de Matabele ocorreu de março de 1896 a outubro de 1897, deixando o país quase indefeso durante o conflito devido aos planos de Joanesburgo. Além disso, o sentimento anti-alemão ganhou proeminência entre os britânicos quando foi revelado que o Kaiser alemão enviou um telegrama parabenizando Kruger por repelir Jameson e seus homens. Telegramas entre Cecil Rhodes e membros do complô de Joanesburgo se tornaram públicos, e Rhodes foi muito criticado por patrocinar o esquema. Investigações realizadas em Cape Town e Londres forçaram-no a renunciar aos cargos de primeiro-ministro do Cabo e presidente da Companhia Britânica da África do Sul. Pouco depois, o governo Boer entregou os prisioneiros aos britânicos para julgamento. Jameson foi julgado na Inglaterra, mas retratado como herói pela imprensa local, provavelmente devido aos altos sentimentos anti-alemães e anti-Boer.
Jameson recebeu 15 meses de prisão, que cumpriu na Her Majesty's Prison Holloway, mas apesar das críticas dirigidas a ele, mais tarde lhe foi dado o cargo de primeiro-ministro da Colônia do Cabo, que ele serviria entre 1904 e 1908. Vários membros Uitlander do Comitê de Reforma foram julgados e condenados por alta traição, com 4 líderes sentenciados à morte. Contudo, suas penas foram reduzidas para 15 anos de prisão. Outros membros do comitê foram multados e liberados, com Cecil Rhodes pagando suas multas. Apesar dos esforços do Comitê de Reforma e daqueles que o apoiaram, a invasão de Jameson não levou à derrubada do governo da África do Sul, mas à união da África do Sul e do Estado Livre de Orange em oposição ao imperialismo britânico. Isso só aumentou as tensões entre os dois países e a Grã-Bretanha. O fracasso da invasão fez a Grã-Bretanha iniciar um acúmulo militar, e o presidente Kruger da África do Sul começou a importar armas para seu exército. Em um último esforço para evitar o conflito, o presidente Martinus Stein, do Estado Livre de Orange, propôs uma conferência que envolveria ele mesmo, o presidente Kruger e o alto comissário britânico Alfred Milner. O objetivo era discutir e resolver suas diferenças antes que a situação piorasse. A reunião ocorreu na estação ferroviária em Bloemfontein, no que é conhecido hoje como a província do Estado Livre, na África do Sul, mas que era então a capital do Estado Livre de Orange, entre 31 de maio e 5 de junho de 1899. Durante o evento, Milner fez 3 exigências a Kruger: que os Uitlanders obtivessem legalmente o direito de votar, que o parlamento de Kruger começasse a usar inglês e que as leis do Volksraad fossem aprovadas pelo parlamento britânico. Porém, Kruger considerou todas essas exigências inviáveis. Encorajado pelo secretário colonial britânico Joseph Chamberlain a ser mais flexível, Milner, irritado com a postura inabalável de Kruger, se retirou da conferência no dia 5 de junho, sem resolver a situação. A relação entre os britânicos e a África do Sul permaneceu tensa. Em fevereiro de 1899, Milner coletou uma petição de 21 mil assinaturas de ingleses vivendo em Joanesburgo e a enviou para Chamberlain. Posteriormente, ele exigiu que os Uitlanders tivessem residência de 5 anos para se tornarem cidadãos e obterem direitos de voto na África do Sul e no Estado Livre de Orange. Chamberlain apoiou o pedido e permitiu que ele negociasse com Kruger. No entanto, Kruger recusou esta demanda. 6 meses depois, em agosto, o procurador-geral do Estado África do Sul, Jan Smuts, enviou a Milner uma proposta de paz mais alinhada com o que os britânicos solicitavam, mas seus termos foram posteriormente alterados por Kruger. Menos de um mês depois, Milner rejeitou a proposta de paz emendada, mas informou aos Boers que aceitaria a proposta original de Smuts. Ao mesmo tempo, o gabinete britânico deslocou cerca de 10 mil tropas para a África do Sul, para apoiar os 12 mil já presentes lá, em caso de um possível ataque do África do Sul, tendo sido convencidos de que Kruger não iria à guerra depois de ver a extensão de seu exército. No entanto, em 16 de setembro, o África do Sul rejeitou as exigências de Milner e afirmou que não poderia mais cumprir com as exigências abrangentes e insolentes do governo britânico. Em 9 de outubro, um ultimato final veio de Kruger, que se aliou ao Estado Livre de Orange. Juntos, eles mobilizaram suas forças e exigiram que os britânicos retirassem suas tropas da fronteira do África do Sul dentro de 48 horas, ou declarariam guerra. Nesse momento, os britânicos haviam mobilizado 4 companhias do leal North Lancs do exército, mas foram enviadas para proteger Kimberley de um possível cerco pelo África do Sul. O ultimato dos Boers não chegou a Londres até o dia em que expirou, com muitos oficiais e repórteres de notícias achando a ameaça divertida e uma farsa extravagante. A guerra foi declarada em 11 de outubro de 1899.
Na época, os Boers tinham cerca de 33 mil soldados, superando os britânicos, que tinham apenas cerca de 13 mil na linha de frente. Os combatentes dos Boers eram principalmente membros de milícias civis. Os homens traziam seus próprios rifles e cavalos para a batalha. Caso não tivessem um rifle, um seria fornecido pelas autoridades. Muitos dos homens que lutaram não eram sanguinários e esperavam uma vitória rápida, convencidos de que sua causa era sagrada devido à sua fé cristã. Os soldados Boer, em sua maioria de origem agrícola, eram ágeis, rápidos e muito capazes a cavalo, além de atiradores excepcionalmente habilidosos. Os Boers atacaram primeiro em 12 de outubro na Batalha de Cripan, movendo-se rapidamente e resistindo às tropas britânicas dispersas. Sob o comando do general Cus de la Rey, 800 homens atacaram e capturaram uma guarnição britânica e um desvio de ferrovia em Cripan, ambos a cerca de 37 milhas a sudoeste de Mafeking. Durante esse período, as linhas de telégrafo e ferrovia foram interrompidas e um trem blindado com suprimentos descarrilou. Depois de uma batalha de 5 horas, os britânicos se renderam. Eles foram capturados e tiveram seus suprimentos roubados. Outro grande confronto ocorreu em 20 de outubro. A Batalha de Talana Hill envolveu tropas Boer bombardeando um acampamento britânico na cidade de Dundee, do topo da colina Tallant. O Major General Penn Simmons retaliou com seus soldados, expulsando os Boers da colina, embora isso tenha lhe custado a vida, juntamente com outros 446 soldados. O cerco de Ladysmith foi um dos confrontos mais difíceis no início da guerra. Uma força Boer ocupou Elandslaagte entre Ladysmith e Dundee. 2 líderes militares levaram suas tropas à batalha, resultando em uma vitória britânica. No entanto, seu árduo trabalho foi quase imediatamente desfeito, pois o comandante da divisão britânica em Ladysmith, George White, temia que outro ataque estivesse a caminho e ordenou que as tropas recuassem de Elandslaagte. Quando as tropas Boer alcançaram White e seus homens em Dundee, eles se depararam com mais soldados Boer que cercaram Ladysmith e atiraram contra a cidade. White ordenou o ataque, resultando em catástrofe. O incidente resultou em 140 mortes e a captura de 1.000 britânicos, enquanto o cerco de Ladysmith prosseguiu por meses. Mafeking, na fronteira com a África do Sul, era outro local importante por possuir uma valiosa junção ferroviária capaz de suprir as tropas. O coronel Robert Baden-Powell liderou cerca de 1.200 homens para a cidade caso as coisas piorassem em Ladysmith. No entanto, ele teve que defender a área quando 6.000 soldados Boer atacaram violentamente a cidade. O cerco a Mafeking começou em 13 de outubro e durou 217 dias. Por volta desse período, Kimberley também sofreu um assalto. Logo, muitos soldados nessas cidades, como Ladysmith, perceberam que seus suprimentos de alimentos estavam escasseando. O jornalista sul-africano Sol Plaatje escreveu, cito, "Vi carne de cavalo pela primeira vez sendo tratada como um alimento humano." Várias lutas terríveis ocorreram no mês seguinte à chegada do general Revers Henry Buller com o corpo do exército na África do Sul. Essas lutas incluíram a Batalha de Belmont em 23 de novembro, a Batalha de Graspan em 25 de novembro e a Batalha do Rio Moda em 28 de novembro, que resultou em 71 mortes de soldados britânicos e mais 400 feridos. Esse período da guerra é amplamente visto como uma perda para os britânicos. Apesar do alto treinamento dos comandantes britânicos, seus métodos e armas de escolha são por vezes considerados antiquados atualmente. Os Boer haviam obtido armas modernas antes da guerra e eram vistos como ágeis a cavalo e a pé, diferentemente dos britânicos que frequentemente adotavam a tática antiga de cavar trincheiras e esperar. De 10 a 15 de dezembro, conhecido como Semana Negra, os britânicos foram derrotados em 3 frentes. Eles não conseguiram fornecer alívio às tropas companheiras, sofrendo ataques em Kimberley e Mafeking,
a Batalha de Stormberg viu 600 tropas capturadas e a Batalha de Colenso viu mais 1.200 tropas feridas ou desaparecidas. Em 1900, os 180 mil homens enviados ao Cabo para continuar a guerra constituiriam a maior força que a Grã-Bretanha já havia enviado para o exterior. A Batalha de Spion Kop foi o próximo conflito horrível a afetar as tropas britânicas quando, em 24 de janeiro de 1900, o general Buller e o major-general Charles Warren tentaram aliviar as tropas em Ladysmith, atravessando o rio Tugela. Eles haviam tentado essa jornada mais de um mês antes, mas foram repelidos por 8.000 Boers em uma batalha tão horrível que uma retirada apressada foi ordenada, deixando para trás dezenas de homens feridos e armas. Desta vez, a tentativa britânica de atravessar o rio foi bem sucedida, mas ao capturarem o cume da colina Spion Kop, descobriram tarde demais que os Boers já estavam posicionados com vista para a colina. Lord Buller e seus comandantes estragaram a batalha seguinte dando ordens conflitantes. 350 soldados britânicos morreram e quase 1.000 ficaram feridos. A reputação de Buller com a liderança britânica foi manchada após suas falhas em repelir os Boer, sendo substituído como comandante em chefe pelo Conde Roberts. Neste momento, parece que o esgotamento das tropas Boer começava a aparecer, já que a guerra se prolongava. Apesar das tentativas dos Boer de invadir Ladysmith, eles não se empenharam em capturar as diversas cidades que estavam sob ataque. O comandante Roberts lançou um grande ataque em 10 de fevereiro, contornando as tropas inimigas que defendiam Magersfontein, ao sul de Kimberley, e 4 dias depois, um novo ataque foi lançado para aliviar o cerco contínuo em Kimberley, finalmente expulsando os Boers e encerrando o cerco de 124 dias. No Dia dos Namorados, Buller, comandando as forças em Natal, lançou outro assalto aos Boer em Ladysmith. A princípio, seus homens lentamente desgastaram a força oposta, mas em 26 de fevereiro, ele usou um ataque total que rechaçou os Boers e permitiu que seus homens cruzassem o rio e continuassem a luta. O alívio de Ladysmith finalmente teve sucesso após um cerco de 118 dias pelos Boers. Enquanto isso, um conflito adicional, a Batalha de Paderberg, ocorreu entre os dias 18 e 27 de fevereiro. Peter Cronje, um general Boer, rendeu-se após a luta com seus 4.150 homens. As recentes derrotas desanimaram os soldados Boer. Roberts e seus homens, no entanto, viram essas recentes vitórias como um enorme impulso para o moral, o que os levou a entrar na Batalha de Poplar Grove, terminando com os britânicos tomando Bloemfontein e aliviando Mafeking, que havia sido submetida a um cerco de 217 dias. Em 28 de maio, o Estado Livre de Orange foi anexado e renomeado Condado do Rio Orange. 3 dias depois, Roberts capturou Joanesburgo e, em 5 de junho, os britânicos também tomaram Pretória. Em agosto, Buller e Roberts, acompanhados por seus homens, tentaram rastrear o presidente Kruger e outras figuras importantes da África do Sul, mas não conseguiram fazê-lo. Kruger e os outros conseguiram viajar para o exterior, com Kruger indo primeiro para Marsella e depois para a Holanda. Ele morreu no exílio em 1904 em Clarence, Suíça. Após os britânicos capturarem as principais cidades, Roberts anunciou o fim da guerra em 3 de setembro e a anexação formal da África do Sul. Enquanto os britânicos acreditavam no fim da Segunda Guerra dos Boeres, os Boeres já planejavam seu próximo passo, tendo se reunido em Kronstadt, no Estado Livre de Laranja. Em setembro de 1900, os britânicos estavam no controle tanto da África do Sul quanto do Estado Livre de Orange, mas a paz não duraria. Os comandantes Boeres adotaram táticas de guerrilha, orquestrando ataques contra ferrovias e outros alvos de suprimentos para interromper as capacidades britânicas.
As novas unidades Boers evitavam conflitos para minimizar perdas e eram enviadas para áreas conhecidas por seus membros, onde tinham conhecimento íntimo do local, usando isso taticamente e para a sobrevivência. Eles atacavam rápido e duramente, fugindo antes da chegada dos reforços britânicos. Muitas vezes, essas forças guerrilheiras assumiam o controle de uma área assim que os britânicos a deixavam. Em diversos confrontos entre meados e final de 1900, mais de 2.000 baixas britânicas foram causadas pelas forças rebeldes Boer, fazendo os britânicos procurarem pelos líderes rebeldes Boer e pelo general Christian de Wet, sem sucesso. As forças guerrilheiras não tinham um plano concreto além de assediar e perturbar os britânicos, o que significa que os ataques eram aleatórios e, por vezes, mal planejados. Em retaliação ao assédio Boer, os britânicos passaram a usar trens blindados e construíram blockhouses, pequenos fortes independentes que abrigavam cerca de 6 a 8 tropas cada, fortificando-os para proteger suas rotas de abastecimento. Apesar do alto custo, os blockhouses mostraram-se muito eficazes, envolvendo mais de 50.000 soldados em seu funcionamento. Além disso, os britânicos adotaram uma política de terra arrasada, destruindo edifícios, plantações, animais de fazenda, ferramentas, água e qualquer coisa que pudesse fornecer abrigo ou recursos às tropas guerrilheiras Boer, dificultando sua sobrevivência. Os britânicos prenderam famílias Boer e africanas, enviando-as para campos de concentração. Montaram unidades de invasão para assediar os Boers, impedindo sua fuga, até que fossem capturados por unidades mais capazes. Comitês de paz foram criados pelos que se renderam. O líder rebelde Christian de Wet segue foragido. Embora ele tenha retornado ao Estado Livre de Orange em 1901, a região estava desolada devido à implementação da política da terra queimada. No final de 1901, de Wet conseguiu atacar um destacamento britânico isolado em Groen Cop, matando dezenas de soldados, ferindo mais 77 e capturando 206. Porém, em retaliação, os britânicos lançaram novos ataques contra as forças guerrilheiras e Wet perdeu 300 de seus homens, um número significativo de baixas que reduziu drasticamente o sucesso obtido em Groen Cop. Em setembro e outubro, outras forças Boer atacaram as tropas britânicas em Mordwil e Dryfontein, na África do Sul, mas tiveram que se retirar devido ao poder e às táticas usadas pelos britânicos. Em fevereiro de 1902, os Boer atacaram novamente os britânicos, infligindo danos severos às forças oponentes na Batalha de Tweebosch. Centenas de soldados britânicos foram capturados, incluindo o tenente-general Lord Methuen, que comandava a unidade. Antes de ser capturado, Methuen foi ferido 2 vezes e estava com uma perna quebrada quando seu cavalo desabou sobre ele. Essa enorme vitória dos Boers apenas provocou os britânicos a intensificar a repressão às táticas de guerrilha. Reforços foram trazidos para o África do Sul no mês seguinte e, em abril, a Batalha de Rueval pôs fim ao conflito no lado ocidental do África do Sul, com as forças de guerrilha sofrendo 230 baixas. No início de 1902, as persistentes táticas britânicas começaram a desgastar os Boers. Observadores nos blockhouses e civis, afetados pela política de terra arrasada, informaram os britânicos, permitindo que se preparassem para possíveis ataques dos guerrilheiros Boer. Apesar dos desafios, em maio, 15.000 Boers seguiam em combate. A liderança britânica, perdendo paciência e dinheiro, decidiu oferecer termos de paz. Em várias ocasiões, os britânicos tentaram acabar com a guerra, mas seus termos foram rejeitados devido ao ódio, lealdade aos camaradas caídos, medo de punição e um profundo desejo de independência dos britânicos. Em maio de 1902, os últimos dos Boers se renderam e a guerra terminou oficialmente com a assinatura do Tratado de Vereeniging em 31 de maio. Em troca de concordar em encerrar o conflito,
os Boers receberam 3 milhões para reconstruir suas cidades afetadas e prometeram um autogoverno limitado que foi concedido em 1906 e 1907. Em 1910, a região virou a província do Estado Livre de Orange, na União da África do Sul. A África do Sul também foi absorvida pela União da África do Sul neste momento. Os campos de concentração estabelecidos pelos britânicos durante a Segunda Guerra dos Boeres foram originalmente projetados para abrigar civis forçados a fugir de suas casas durante o conflito. Mas novas táticas foram implementadas após Lord Herbert Kitchener assumir o posto de comandante em chefe dos britânicos, substituindo Lord Roberts no final de 1900. As novas táticas incluíam a política de terra arrasada, que forçava inúmeros civis a buscar refúgio para receber comida e abrigo. Esses campos não foram projetados para os soldados Boer capturados. A maioria desses homens foi enviada para campos de prisioneiros de guerra no exterior. Contudo, os civis Boer continuaram nos campos de refugiados. Cerca de 26.370 refugiados Boer morreram devido às péssimas condições, e cerca de 20 mil africanos negros também pereceram. Os campos não foram projetados para comportar um influxo tão grande de refugiados, levando a um rápido declínio nos padrões de cuidado dentro dessas bases. A superlotação levou ao descaso, má higiene e péssima sanidade, e a constante interrupção das linhas de abastecimento pelos Boers frequentemente atrasava a chegada de itens necessários, incluindo medicamentos, ao campo. Além disso, os suprimentos de alimentos eram extremamente limitados, o que levou à desnutrição e doenças. Sarampo, tifo e disenteria se alastraram nos campos, atingindo principalmente as crianças. A eleição geral do Reino Unido em 1900 viu uma forte vitória dos conservadores devido às recentes vitórias britânicas na guerra. Porém, o apoio público à guerra começou a diminuir, principalmente quando souberam como os civis Boer estavam sendo tratados. A ativista anti-guerra e defensora do bem-estar, Emily Hobhouse, visitou vários dos campos no Estado Livre de Orange no início de 1901 e, ao retornar para a Inglaterra, ela divulgou as horríveis condições dos refugiados vivendo nos campos. Ela relatou que muitos civis passavam fome e sede à noite, frequentemente expostos ao frio e umidade. Os refugiados também não tinham camas, e o sabão era um luxo. Hobhouse insistiu que os refugiados recebessem sabão e, eventualmente, foram providos com algum. Ela também distribuiu mais tendas, palha e chaleiras para que a água pudesse ser fervida, bem como roupas. Ela forneceu colchões para as gestantes dormirem e criticou o tratamento dos moradores do acampamento como uma ignorância masculina grosseira. Hobhouse também fotografou e descreveu as condições de uma criança em particular, a filha de um soldado Boer que se recusou a se render. Lizzie Van Zyl, de apenas 7 anos, enfrentou condições sombrias e morreu no acampamento de Bloemfontein. Ela foi maltratada com rações mínimas, o que resultou em sua hospitalização por inanição. Os funcionários do hospital a chamavam de idiota porque ela não falava inglês e a referiam como um incômodo quando ela chamava procurando por sua mãe, da qual havia sido separada. Ela morreu no dia 9 de maio de 1900, de febre tifoide e inanição, pesando apenas 15 libras, um peso chocante. Hobhouse escreveu sobre Lizzie, citando: "Ela era uma criança frágil e fraca, em desesperada necessidade de bons cuidados, mas porque sua mãe era uma das indesejáveis devido ao fato de que seu pai não se rendeu nem traiu seu povo, Lizzie foi colocada nas menores rações e assim pereceu de fome que, após 1 mês no campo, ela foi transferida para um novo pequeno hospital." Os editores dos relatórios de Hobhouse inicialmente se recusaram a publicar a foto de Lizzie. Relatórios oficiais em agosto daquele ano mostraram condições inabitáveis e altas taxas de mortalidade, especialmente entre crianças. Lord Kitchener defendeu sua política de terra arrasada,
afirmando que os refugiados só eram aceitos nos campos se estivessem passando fome. Apesar da resistência da mídia e do governo britânico, ao retornar à Inglaterra, Hobhouse conseguiu expor suas descobertas ao público e obter financiamento para ajudar os refugiados Boer. O líder do Partido Liberal, Sir Henry Campbell Bannerman, ficou horrorizado com as condições do campo e condenou o que ele chamou de métodos de barbárie. Embora Hobhouse tenha retornado ao Cabo em outubro de 1901 para verificar se as condições haviam melhorado, ela foi deportada 5 dias após sua chegada, sem receber uma razão aparente para isso. A Segunda Guerra dos Boeres também levou às primeiras acusações de crimes de guerra na história militar britânica, quando se descobriu que vários membros da guarnição de Fort Edward haviam cometido 6 incidentes vergonhosos. Os resultados levaram ao tenente Harry Morant e ao tenente Peter Hancock, ambos dos Bushveld Carbineers, a serem presos e julgados por cometerem assassinato enquanto estavam em serviço ativo. Eles foram finalmente condenados pelo assassinato de 9 prisioneiros de guerra e 3 civis capturados, pelos quais foram ambos condenados à morte por fuzilamento. Um terceiro oficial, o tenente George Whitton, também dos Bushveld Carbineers, teve sua pena comutada para a prisão perpétua. No Reino Unido, os conservadores foram expulsos do governo após a eleição de 1906, pois o público ficou indignado com o tratamento dos civis Boer e o uso de táticas de terra arrasada que causaram conflitos nas repúblicas Boer. Eram inviáveis devido aos danos causados pelos britânicos e muitas famílias Boer foram deixadas na pobreza, lutando por trabalho, abrigo e recursos. Vastas áreas de terra foram abandonadas por serem impróprias para pecuária, agricultura e construção. Consequentemente, os moradores dessas regiões procuravam emprego em outros locais, muitos indo para as minas e competindo com os Uitlanders por trabalho. Enquanto isso, muitos países, incluindo a Alemanha, simpatizavam com a causa dos Boers, criando tensões entre os britânicos e outras nações. Embora a liderança Boer e os oficiais britânicos considerassem a guerra um conflito de homens brancos, os negros na África tiveram um papel significativo, sofrendo e prosperando de acordo com sua posição. Britânicos e Boers empregaram africanos negros em funções não combatentes durante a guerra, com até 14 mil deles trabalhando como condutores de carroças para o exército britânico. Quando Kitchener assumiu o comando, ele os armou para autodefesa contra os Boers, que executavam os capturados. No final da guerra, cerca de 30 mil homens negros estavam no exército britânico. Mesmo assim, milhares morreram em campos de concentração, ficaram presos em cercos e perderam seus empregos com o fechamento das minas durante a guerra. Outros também perderam suas propriedades devido à política de terra arrasada. Outros, porém, se beneficiaram como agricultores durante a luta, fornecendo alimentos para os necessitados, enquanto alguns retomaram terras anteriormente tomadas por colonos brancos. Notavelmente, não foi até a década de 80 que o impacto que a Segunda Guerra dos Boeres teve sobre os africanos negros foi estudado. Durante o conflito, os britânicos sugeriram e até prometeram que os africanos negros ganhariam direitos políticos após a guerra se permanecessem neutros ou os apoiassem. Apesar dessas garantias, o Tratado de Vereeniging excluiu especificamente os africanos negros de receberem direitos políticos. Os britânicos e os Boeres viam o domínio da minoria branca e conspiraram para impedir que os africanos negros obtivessem direitos iguais. Ao longo do curso da Segunda Guerra dos Boeres, quase 100 mil vidas humanas foram perdidas, incluindo mais de 26 mil vidas civis Boeres e mais de 20 mil vidas de africanos negros. Esta guerra também é notável pela enorme perda de vida de cavalos, mulas e burros, com mais de 400 mil animais morrendo entre 1899 e 1902. Durante o alívio de Kimberley, centenas de cavalos morriam diariamente devido às longas cavalgadas das tropas. Durante o conflito,
A expectativa de vida média de um cavalo era de 6 semanas, e muitos foram sacrificados para alimentar os soldados quando os recursos estavam escassos. O uso de cavalos pelo exército britânico durante o conflito foi cruel com os animais e custou caro aos contribuintes, contribuindo para os mais de 200 milhões de libras gastos. Em maio de 1910, a União da África do Sul foi formada a partir da Coalizão do Cabo, a Colônia de Natal, a África do Sul e o Estado Livre de Orange. Foi o predecessor da atual República da África do Sul. Eles foram um aliado crucial para a Grã-Bretanha nas guerras mundiais seguintes durante o século XX, concordando em enviar tropas para o sudoeste africano alemão no começo da Primeira Guerra Mundial. Essa aliança com os britânicos desencadeou uma rebelião, pois muitos Boers não queriam lutar pelo país que os oprimiu por anos. A revolta foi suprimida e, em 1916, esses rebeldes foram liberados mediante pesadas multas e curtos períodos de prisão. Isso se deveu a Louis Botha, um combatente na Segunda Guerra dos Boers, que se tornou o primeiro primeiro-ministro da União da África do Sul, que reconheceu o valor da reconciliação